Destaques do momento: Pelé novamente é internado, dessa vez em São Paulo, depois de ter chegado de Paris. Agora, um quadro mais grave de infecção urinária. Governo de São Paulo repassa 530 milhões a municípios paulistas, em termos de ICMS. Ainda, governo pretende aumentar para 40 pontos o limite para a suspensão da carteira de habilitação. Como se o país tivesse tido a redução do número de acidentes. Hoje, 20 pontos perdidos, você tem que passar pela reciclagem. Agora estão querendo aumentar para 40 pontos o número de pontos perdidos na carteira de habilitação para ter a CNH suspensa, doutor João Mori. Zé Henrique, eu sou do contra, realmente sou. Nesse particular, eu estou com o governo. Eu acho que tem que aumentar até para 100. E por que aumentar dessa forma? Porque, infelizmente, Zé Henrique, telespectador, a indústria da multa foi instalada em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a começar pelas nossas cidades. Já existe a indústria da multa. Se você para, não põe a cartela, é multa. Se você faz isso, é multa. Ponto. Isso não significa que você dirige mal, ou que você seja mau motorista, que você atropelou ou matou alguém. E não é a multa, Zé, que vai reduzir o índice de mortandade, de acidente. É o álcool, é o excesso, é o abuso. Mas a multa vai resolver? Não. Então eu penso que deveria aumentar, ou acabar com a multa, deixar de haver essa indústria. Aliás, nesse sentido, eu acho altamente positivo o cumprimento da palavra do presidente Bolsonaro, que inclusive me parece que no estado de Santa Catarina, o Paraná, já começou a tirar os redutores de velocidade, as câmeras, enfim, de multa. Por quê? Você não consegue mais hoje andar no estado do Paraná. Você não consegue andar hoje mais no estado de Santa Catarina. Por que não consegue? Porque, invariavelmente, tanto quanto aqui em Marília, tem rodovias que atravessam por dentro da cidade. Atravessam por dentro. E se você ultrapassar, ainda que tem 10% de tolerância, bom, 40 quilômetros, com 10 é 44. Se você tem 45 quilômetros, ainda que seja à noite, mas foi detectado pelo radar, você tem multa. Agora, essa multa é prejudicial para quem? Para o motorista. Por quê? Para o Estado, para o município, para a União, é altamente positivo, faz dinheiro. Então, nesse aspecto, o Bolsonaro está altamente certo, tem o meu apoio. Tem que acabar, é muito abuso, é muita exploração. Aqui em Marília também é, infelizmente. Motorista não serve? Não sei. Vamos fazer. Agora, é exame para avaliar, é exame para reavaliar, é exame para não sei o quê. Enfim, estão se criando situações para empobrecer cada vez mais o povo brasileiro. Para empobrecer cada vez mais o povo brasileiro. Para punir o povo brasileiro. Então, eu acho que esse aumento é salutar. Eu estou com a minha carta suspensa, Zé Henrique. Falo e confesso. Já impetrei mandado de segurança, ganho algumas multas, ganho por quê? Porque as multas eu não sou notificado dela, por consequência não tomo conhecimento, não é devida, enfim. Há um abuso muito grande. Por isso, Zé, que nós temos que voltar a atenção para a educação. E quando eu falo educação, não é só alfabetização, é educação do povo como um todo, para saber respeitar tudo e todos. Só aí vai efetivamente melhorar a situação nossa. Então, eu acho que deve aumentar. Me desculpe aqueles que pensam de forma contrária. O governo federal lança nova campanha para estimular a prevenção aos acidentes de trabalho. O Brasil é um dos campeões mundiais, lamentavelmente, nessa consequência. Acidentes no trabalho, e falta realmente educação, não apenas do trabalhador, mas também do empresariado, segundo o governo. A segurança dos 54 funcionários no terminal de cargas dos Correios em Brasília é coisa séria. Responsáveis por cerca de 300 toneladas de encomendas todos os dias, a unidade cumpre uma série de medidas. São mais de 200 dias sem registro de acidentes de trabalho.
Se o empregado ele sabe que a empresa cuida dele, cuida da sua saúde, ele vai trabalhar com mais segurança, com mais conforto e, consequentemente, vai produzir mais e vai voltar para casa seguro. Mas não são todas as empresas que adotam na prática um ambiente seguro e saudável aos funcionários. O Brasil ainda registra números altos de acidentes de trabalho, casos de sequelas permanentes e até mesmo óbito. Nos últimos 5 anos, foram em média 611 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 2.300 resultaram em morte. Segundo dados do INSS, no ano passado foram registrados mais de 466 mil acidentes. Mais de 353 mil aconteceram com trabalhadores durante a atividade na empresa. Cerca de 105 mil no trajeto do trabalho e quase 8.500 com doenças relacionadas à atividade. O Brasil já evoluiu muito nos últimos 10 anos do ponto de vista de redução, né, dos acidentes de trabalho. Para reduzir esses números, o Ministério da Economia lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT 2019. Neste ano, o tema são os riscos ocupacionais. Até novembro, serão realizadas ações em todas as regiões do país, com palestras, debates e atividades em escolas. É necessário um esforço para transformar a cultura do Brasil, trazendo a cultura de prevenção do acidente para que se evite, de fato, o acidente de trabalho. Além da campanha, o governo também pretende modernizar e simplificar as normas trabalhistas. As normas regulamentadoras estão em processo de revisão, tá? E a revisão será exatamente com o olhar de simplificação e desburocratização. Isso não significa deixar de observar os direitos do trabalhador, mas é atingir a saúde e a segurança do trabalhador, né? Salvaguardar esses objetivos de uma maneira mais leve, né? Menos burocratizada. Tá aí, o Brasil, um dos campeões mundiais da violência do trabalho. Para a gente concluir, doutor João Bori, além dessa matéria, aproveitando o gancho, já que o assunto é trabalho, servidores municipais prometem manifestação de paralisação nesta quarta-feira. Querem 10% de melhoria salarial, prefeitura ofereceu até agora 4%. E na quinta-feira, nova rodada de negociação entre o sindicato e a prefeitura. Trabalho, doutor João Bori. Note bem, deixa eu inverter a ordem. Primeiro começar falando pelo movimento do servidor público municipal. Por quê? Porque eu entendo, como já falei várias vezes, a única realidade nossa é a cidade. Então nós temos que nos preocupar primeiro com a nossa cidade. Por quê? Porque nós dependemos dos serviços públicos. E para que tenhamos um serviço público de boa qualidade, nós temos que ter, no mínimo, um servidor qualificado e bem remunerado. E bem remunerado. Porque não é possível que uma pessoa possa trabalhar bem para um terceiro, se quando ele sai de casa, ele deixa a família passando fome, passando necessidade, com conta atrasada, com aluguel, com outras coisas. Então o servidor tem que ser valorizado. E daí eu não entender o porquê dessa relutância da administração municipal e da Câmara Municipal para com os servidores. Esses 10% já deveria ter sido dado na primeira pedida, para evitar, inclusive, essa especulação, essa exploração, esse desgaste necessário da administração. Não é culpa da administração os 10%, porque se reposição é 8%, advém de administrações anteriores. Mas se ela pode repor, por que não o faz? Ah, não tem dinheiro. Aí bate naquilo que eu acabei de falar. Mas para aumentar o salário do prefeito, de secretário, de assessor de Câmara, aí tem dinheiro. Então, eu acho que o servidor tem que se mobilizar, mas também tem que se mobilizar de uma forma séria e contundente, porque também ficar só ameaçando, uma hora perde a credibilidade. Ah, eu vou fazer, que nem o filho. Moleque, se você fizer coisa errada, eu vou te bater. Fala 50 vezes, não bate, ele vai continuar fazendo. Então, tem que ir para a greve e parar. Ah, mas os serviços essenciais tem que ter um mínimo disponível. Por quê? Porque a população não pode ser prejudicada. Então eu fico alerta, vamos dar esses 10% de aumento, vamos fazer um sacrifício, está vindo dinheiro aí para a saúde, para a educação, para tudo. Agora, do ICMS, acabou de falar, não sei quantos milhões para o Estado de São Paulo, Marília está contemplada, então vamos valorizar esse servidor público? Vamos. É pelo menos o que eu espero. Quanto a outra situação, acidente.
O acidente, a princípio, pressupõe um caso fortuito. Eu vou sair daqui com pressa, não vejo que tem uma poça d'água, alguém limpando, escorrego, caio, quebra a perna, quebra a cabeça. Culpa de quem? De quem está limpando? Minha. De que fui afoito na minha saída? Fui imprudente ou fui negligente? Não sei. Mesma coisa em termos. Daí eu ter falado antes. Educação não confunde com alfabetização. Educar um povo é educar para tudo, notadamente para a sua vida diária, não só dentro como fora de casa e em particular no emprego. Ah, mas não tem equipamento? Não tem equipamento, denuncia. Porque as empresas são obrigadas a disponibilizar, existem leis rígidas quanto a isso, e multas pesadíssimas às empresas que não disponibilizam os equipamentos protetores. IPA que fala de segurança, enfim, tem que ter capacete, tem que ter bota, tem que ter uma série de roupão próprio, que nem os lixeiros de Marília. Eles estão adequadamente trabalhando? Não sei. Agora, eles é que tem que parar e falar, não, nós exigimos. Por quê? Porque está em risco, aí não é nem questão financeira, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade, a nossa família. Então, o trabalhador tem que ficar esperto, tem que ficar atento, e quando for trabalhar, o fazer com a máxima atenção. Até porque, o que caracteriza, às vezes o camarada vai falar, o camarada ele é um criminoso culposo, e não sabe a diferença do doloso. Doloso é quando tem a intenção de prejudicar. Culposo é quando há a culpa. E a culpa se manifesta de 3 formas que eu acabei de falar. Ou porque o camarada é imperito e se mete a dirigir, ou é imperito e se mete a operar um torno, ou é imperito e se mete a pegar uma serra elétrica, vai se machucar. Ele é imperito. Ou é negligente, sabe dirigir, sabe operar a máquina, mas a hora que está lá, está com o radinho no ouvido, que hoje é uma praga, e está mais preocupado com o João Mori falando do que com o serviço que está fazendo. Então, negligenciou, imperito, ou imprudente. Você está vendo que vai dar errado e insiste em fazer. Quem que vai ser a vítima disso? Você e a sociedade, porque isso sim aumenta também, em muitos, o custo, aí sim, da Previdência Social, porque um servidor ou um trabalhador encostado tem um custo, porque passou os 15 dias, a empresa deixa de pagá-lo, e quem começa a pagar é a Previdência, ou seja, somos nós. Se o camarada ficar 1 ano, nós vamos ficar pagando 1 ano, porque é o nosso dinheiro que forma o dinheiro da Previdência. Se ele tiver que ser aposentado por invalidez absoluta, nós vamos pagar ele a vida inteira, enquanto viver. Se tiver que ser remanejado ou reabilitado por uma outra, nós vamos ter que pagar. Então, trabalhador, vamos prestar atenção, inclusive no serviço doméstico. Muito cuidado com o choque. Choque tem matado e muito. Muito. Então, vamos começar a prestar atenção dentro de casa, com as tomadas, com as crianças, conosco, como fazer, como não fazer, enfim. Então, é mais uma iniciativa positiva do governo. Fazer propagandas, incentivar. Por quê? Porque, infelizmente, parece que nós estamos com o olho tapado. Não vamos conseguir nada. Eu até brinco, Zé, até para encerrar. Por que índio faz assim? Ninguém sabe. Você fala, por que o índio faz assim? Porque se fizer assim, não enxerga. Ele não é burro. Agora, quem faz assim, sofre as consequências de acidente, inclusive no trabalho. Obrigado, doutor João Mori, até a próxima. Nosso convidado especial. Destaques finais. Parecer do relator diz que reforma da Previdência é constitucional. Com mais 2 mortes confirmadas, número de óbitos em razão do temporal do Rio de Janeiro já chega a 10. Prêmio da Mega Sena acumulado, atenção, 40 milhões nesta quarta-feira. 7 meses antes da tragédia, vistoria detectou falha em sirene de Brumadinho. Ainda, como destaque também, você conferindo, governo pretende colocar em disputa as empresas aéreas. E aéreas brasileiras vão exigir despacho de bagagem de mão acima do padrão. IBGE estuda diminuir o questionário e cortar 25% do orçamento do censo 2020. E ainda, Bolsonaro anuncia nesta quarta-feira o 13º para o Bolsa Família. Aqui em Marília, muita gente recebe o Bolsa Família. O governo confirma que haverá
o 13º. E a campanha contra o câncer, contra a alergia, Ministério da Saúde intensifica nesta semana e, em termos de saúde, a gente confirma o início da campanha de vacinação contra a gripe a partir desta quarta-feira. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.